hoje nós vamos testar um material que eu já comprei, sei lá, quase 10 anos atrás e que ficou perdido pelas minhas coisas, já se mudou de estado comigo, já se mudou de casa comigo várias vezes, já foi abandonado em um outro lugar e foi resgatado recentemente apenas para a gente dar uma segunda chance para ele nesse vídeo aqui. O que acontece? Existem algumas marcas que são muito boas de materiais, tipo Faber-Castell, Staedtler, e eu não estou falando das marcas mais caras do mundo, mas sim das marcas que fazem materiais desde linha escolar até linhas super profissionais. E quando eu tava bem no comecinho lá, aprendendo a desenhar, fazendo os primeiros traços, fazendo as primeiras pinturas, fazendo a minha aula de desenho e tudo mais, eu amava ir na Calunga e ficava perdida aí nos corredores de material e tudo mais. Até que um dia eu passo lá e meus olhos brilham, porque eu vejo uma caixa de lápis de 36 cores da Staedtler por um preço muito irrisório. Eu acho que não foi nem R$40 essa caixinha de lápis aqui na época. Não sei o valor que ela está hoje, mas eu sei que na época era tipo R$1 e pouquinho cada lápis, o que pra mim parecia um grande feito, porque Staedtler era até mesmo melhor do que Faber-Castell em alguns reviews que eu via. Aí eu pensei, vamos então testar, vamos comprar e tudo mais. E aí você vê que realmente ela é um pouquinho velha, porque ela já tá bem enferrujada, essa caixa já guardou outras coisas enquanto esses lápis ficaram em um estojo, e aí para esse vídeo eu coloquei eles reunidos novamente. Então aqui também temos a reunião dos lápis com a sua caixinha. Só que acontece, na época que eu comprei o lápis, eu tava realmente ali aprendendo, eu não sabia fazer camadas direito com pintura, nunca gostei muito de pintar com lápis de cor, porque vocês sabem que isso aqui dói bastante, então eu prefiro pintar com tinta, prefiro pintar agora com os marcadores e tudo mais, mas ainda assim eu já fiz pinturas com lápis de cor que eu não tenho mais, que foi na aula de desenho, que ficaram muito boas, e era com esses lápis da Faber-Castell da linha escolar, da linha vermelhinha, da Ecolápis mesmo, não era nem super soft. Então, na minha cabeça isso aqui tinha que ficar pelo menos no nível da Faber-Castell, mas não ficou. Mas ainda assim eu quero ver se eu consigo um resultado diferente, e se dá pra fazer um trabalho legal com um lápis de cor de uma marca que é tão boa, mas que ao mesmo tempo foi tão barato. Ou se por acaso, nesse caso, a marca vai ser ótima e o lápis vai ser horrível mesmo. Bom, cheguem mais pra minha mesa, vamos fazer alguns testes, depois vamos fazer um desenho e aí podemos tirar as nossas novas e próprias conclusões sobre esse lápis. E assim, mesmo que ele não seja bom, eu não desencantei da Staedtler. Eu quero algum dia testar os lápis profissas dele mesmo. O que poderia ter acontecido é me dado um leve desgosto ao saber que a linha escolar da Faber-Castell, que varia o mesmo preço, é tão melhor do que um lápis que eu recebi tanta propaganda quando era mais nova. Temos aqui a nossa caixinha quase decenária. Isso existe porque a gente fala centenária, mas existe decenária, né, que seria de uma década. E a gente já pode analisar que aqui a ilustração que é usada como exemplo de uso desse lápis, tem até aqui o passo a passo que não tem aquele acabamento tão uniforme que o lápis de cor costuma ter. O que me fez pensar... Ai, que barulho! O que me fez pensar em uma coisa. Antigamente, eu não desenhava em camadas. Eu só fazia, tipo, um rabisco mais forte possível e pronto, aquele ali era o meu desenho. Hoje em dia, eu sou muito mais feliz fazendo camadas. Eu gosto de brincar ali com as camadas das cores, da aquarela, da guache, dos marcadores. Porém, eu ainda não tentei pintar de lápis de cor, um desenho autoral meu, depois dessa fase de realmente estar se divertindo com as camadas. Então, eu tenho esperança de que talvez eu consiga fazer algo pelo menos assim, construindo camadas. Eu tenho a esperança de que esses lápis aqui sejam bons em construir camadas, justamente por não terem um pigmento tão forte. Eu posso estar querendo me enganar? Posso estar querendo me enganar. Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu tirei de, talvez, tentativa de renovo e de reteste disso aqui. Vamos abrir então para vocês verem o estado dos lapisinhos. Eles vinham com duas bandejinhas assim para deixar os lápis sem fazer essa barulhada aqui. Mas como eu falei, esses lápis têm quase 10 anos e assim, pelo tamanho deles, vocês podem ver que realmente eu não gostei muito deles e não pintei muito com eles porque eles estão praticamente do tamanho que eles eram quando vieram. Mas enfim, ele vinha com as duas bandejinhas, eu tirei porque eu ficava com preguiça de tirar tudo assim, eu preferia pegar assim e ficar olhando os lápis, coisa que eu acho que hoje em dia eu não faria, eu deixaria na bandejinha porque evitaria esse bate-bate. Agora, pontos positivos. Ele é um lápis extremamente fácil de apontar. Vocês viram no último vídeo do Bob Goods que eu sofri um pouquinho para apontar os últimos lápis da Faber-Castell, tudo bem que eles estavam velhinhos, que eles estavam com a mina quebrada, mas enfim, aquela madeira da Faber-Castell realmente não são todos os lápis que são tão facinhos
de apontarem. Alguns apontam fácil, fácil, outros dão aquelas travadinhas. Essa aqui parece aquelas madeiras que são meio plásticas, eu não sei explicar. Tipo, é madeira, mas ao mesmo tempo a textura é meio plástica e olha, a ponta super facinho. Ela tá uma ponta bem bonita, ó. Uma ponta bem bonitinha. É um ponto positivo, né? Não podemos dizer que não é. Por enquanto, esse é o único ponto positivo que eu consigo lembrar deles. Ai, virando aqui de novo, nós temos aqui as paletinhas de cores, as cores que vêm, são 36 cores. Ele é vendido em muitos países, porque tem a mesma frase em várias línguas, menos português. Que triste. Ah, não, tem português sim. Lápis de cor hexagonal, fáceis de aparar, com a para-lápis padrão. É português de Portugal, porque a para-lápis, creio eu, que seja o apontador. Isso é verdade, ele é fácil de apontar. Agora eu quero saber se ele é fácil de soltar o pigmento. E o que eu quero saber agora é se, além de apontar, eles têm um pigmento fácil de sair. Por mais que a gente consiga fazer um efeito desse aqui na pintura, com esses lápis, quanto mais macio, mais confortável é o lápis para ser usado. Então, eu vou pegar as cores aleatoriamente aqui, porque se eu for parar para pegar a ordem toda dele de novo, vai demorar muito e eu não estou muito com essa vontade. Então, de maneira aleatória, vamos tentar fazer um leve swatch aqui. E realmente não é macio. Deixa eu pegar um lápis da Faber-Castell ali pra gente comparar só uma coisinha. Deixa eu pegar uma cor mais padrão aqui, um azulzinho claro. Azulzinho claro. Vamos pegar da Super Soft também, azulzinho claro. Porque é óbvio que a gente não vai esperar um Super Soft de um lápis que não promete ser Super Soft. Mas pelo menos suave, macio e ter uma cobertura boa, ele devia ter. Tá vendo? Esse lápis aqui, como já tá velhinho, a madeira dele tá, sei lá, estranha. Aí ele não aponta tão bem mais. É uma desvantagem, mas pelo menos o pigmento dele é bom. Então, ó, vamos lá. Eu tô fazendo uma leve força aqui pra sair dessa cor. Porque se eu não fosse fazer força nenhuma, sairia assim, ó. Tem bastante branquinho aparecendo. Ó, Faber-Castell, normal. Tô fazendo pouquíssima força. É praticamente a mesma cor, né? Talvez esse aqui tenha ficado um pouquinho mais escuro. Mas mesmo assim, você consegue ver que ele solta muito mais pigmento. Se eu fizer devagarzinho, ó, bem suave, também. Super soft, nem se fala, né? Zero branquinho. E com isso eu digo que eu tô fazendo pouquíssima força. E ó, cobriu tudo. Se eu fizesse assim, só de passar por cima, ele fica assim. E agora, só para ser um pouquinho mais injusto, eu vou pegar um lápis que se assemelha muito com ele, olha, tipo, parece que são idênticos, mas esse aqui veio naquele kit de desenho de banca de jornal, que veio aquela aquarela que a gente pintou o cavalinho num dos últimos vídeos aí, enfim, eles parecem muito, só que esse aqui não tem marca nenhuma, isso aqui é made in China total, esse aqui também é feito na China, mas devia ter a qualidade Staedtler. Também é fácil de apontar e eu quero ver o pigmento dele, ó. É, tá bom, conseguiu ser pior do que o da Staedtler, mas assim, se fosse melhor, realmente eu ficaria assustada. Mas tá bom, temos aqui um bom comparativo. Eu tô usando uma folha normal, tá? Uma folha de sulfite normal. Eu já ia elogiar o lápis, falando, uau, essa aqui tá com pigmento muito bom. Aí eu vi que o corpo dele tava diferente. É um ecolápis da Faber-Castell que tava de intruso aqui. Então descarta esse aqui. Ele é um lápis muito seco, então ele é muito duro na hora de passar o pigmento pro papel e ainda assim ele não cobre todos os espaços branquinhos do papel. A gente pode falar, mas isso acontece com outros lápis também, é só passar o branquinho por cima que ele vai uniformizar. Então, parece que ele não tá sendo bom de sobreposição. Tá vendo? Olha isso, fez tanta força que quebrou o lápis. Essa minha não tava ruim. Isso aqui foi a força que eu fiz pra tentar uniformizar a pintura. Então, assim, eu tô com muito medo também dele não sobrepor bem. Sabe por que me aparenta? Que o pigmento, ele também é meio plástico. Eu não sei explicar isso, mas é uma textura diferente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um degradê legal. A gente já vai testar isso também. Uma mescla legal, se ele vai conseguir passar por cima. Desse jeito assim, fazendo força, eu creio que não. Talvez, indo bem de levinho assim, eu consigo fazer uma sobreposição ou outra. Tem algumas cores que são levemente mais pigmentadas. Ó, esse vermelhinho e esse verde aqui, eu senti ele mais macio um pouco. Mas é porque cada lápis, cada cor, vai pigmentos e materiais diferentes, né? Então isso é normal, variar um pouquinho. Mas no geral, eles são bem duros mesmo. Ó, o preto, vamos ver o preto. Geralmente o preto, para ser um bom preto, ele tem que sair bem pretinho no papel. Esse aqui, ele tá quase cinza, olha. Você olha e fala, não, é preto, ok, mas não aparece um pouco cinza? Como se fosse um cinza claro? Ó, esse cinza escuro aqui da Faber-Castell tá mais preto do que o preto daqui.
e eu tento fazer uma segunda camada para escurecer, ele não pega mais pigmento, parece que ele repele. O marrom ele tem um pigmentinho um pouquinho melhor, embora ele tenha um fundinho de vinho, olha. Tem uma proximidade sim com as cores, você consegue encontrar essa daqui e essa daqui, por mais que aqui seja uma imagem digital e aqui tenha sido dos lápis mesmo. Ah, essa daqui parece que é essa daqui, esse aqui parece que é esse parece que é esse. Mas ele não me traz aquela segurança de preenchimento bom. Vamos pegar aqui 2 lápis azuis para fazer um degradê. Aí vamos suavizando aos poucos. E a mesma coisa aqui, bem forte. E vamos afinando aos poucos. Fez um degradêzinho, mas ficou com muito branquinho aparente. Vamos tentar passar o branco por cima para igualar. Mas ó, é o máximo que ele chega. Ele não faz um degradê bonito, ele não vai fazer uma sobreposição muito legal. A sobreposição dele, olha... Vamos supor que eu estou pintando alguma coisa aqui. E eu vou vir com um verde mais forte, vou sobrepor. Sobrepondo parece que ele vai, ó. Vamos fazer um espaço maior. E vou vir com outro sobrepondo para fazer uma sombra aqui embaixo, ó. Na sobreposição com o mais escuro, você consegue fazer uma sobreposição legal, só que ainda assim fica aparecendo um pouquinho dos brancos de baixo. Mas ó, já deu para fazer uma sobreposição parecida com a dos lápis aqui. Talvez seja o tipo de efeito que esse lápis dê mesmo. E se o acabamento ficar legal, igual os tênis aqui ficaram, que ninguém pode dizer que isso aqui não é um desenho bonito. A gente pode dizer que a pintura não está totalmente uniforme. Mas também pode ser o estilo de pintura que esse lápis proporciona, embora não seja o meu estilo favorito. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho com ele, dá para relevar e dá para dizer que é o tipo de material, é o que esse lápis é capaz de fazer. Não é o melhor lápis do mundo, pra mim nunca vai ser, mas é possível fazer algo bom com ele, aparentemente, então, depois que eu fiz esse teste aqui. Degradê eu não gostei muito, sobreposição pode ser que sim. Então, sem mais delongas, eu acho que eu não tenho mais nenhum teste pra fazer com ele aqui. Eu vou trazer aqui o meu rascunho, que eu também fiz na folha sulfite, porque de vez em quando a gente fica se prendendo demais a materiais mais caros e acaba que esquece de que dá para fazer coisa boa também com materiais que são mais básicos, que são mais simples, e eu creio que isso não vai interferir no acabamento do lápis, porque papel especializado para lápis de cor geralmente é um pouquinho mais fino e mais liso mesmo. Bom, eu vou fazer o mesmo processo que eu faço quando eu uso os marcadores. Eu vou começar a contornar com um lápis de cor de um tom um pouco mais escuro do que a pele. Eu vou fazer uma pele mais parecida com a minha, porque as peles claras eu já tenho um pouquinho mais de domínio na hora da pintura. E para fazer um teste justo, eu quero fazer algo que esteja na minha zona de conforto mesmo. Eu tô aprendendo a pintar peles mais escuras, peles mais retintas, mas ainda não está um acabamento tão bom assim. Nós temos aqui um bege, que é o que geralmente se usa, né? Não tem aqui um tom de areia, que é um tom que eu acho muito legal para fazer uma base de pele. Mas temos aqui um marronzinho para fazer sombras. Temos aqui um laranjinha. Pêssego, será? É um pêssego, talvez dê. Para fazer o beijinho de sol e a boquinha, eu acho que eu vou usar esses aqui. E talvez eu use um pouquinho de azul escuro para fazer algumas sombras. E é isso. Vamos começar pelo rosto, porque ele é a maior parte. Depois que a gente faz ele, parece que as coisas fluem um pouquinho mais. Eu tô tentando não fazer muita força no lápis. Primeiro, para não machucar, como eu já falei. Segundo, porque eu tô achando que... Não sei, tem alguma coisa me dizendo que talvez ele funcione bem com camadas e com camadas feitas com bastante calma. Então, eu creio que fazer muito forte vai atrapalhar primeiro a coloração de cima. Quando a gente está pintando com lápis, para não ficar tão marcado, você não quer o traço do lápis aparecendo, você quer... Enfim, quanto mais uniforme você desejar o seu traço, mais circular tem que ser o seu movimento. Então, até então eu estava desenhando assim, olha, e estava ficando um pouquinho marcado, mas se eu vier assim por cima, ó, fazendo movimentos circulares, aí ele já vai ficando um pouquinho mais uniforme. Agora eu vou fazer por cima a camada de sombra com esse marronzinho mais escuro. E tá vendo que ele não tá cobrindo
tão bem assim. Eu ainda vou passar mais uma camada de lápis depois desse daqui, mas era uma coisa que eu temia levemente de acontecer, de acabar não misturando tão bem, e é isso que tá acontecendo mesmo. Ele não tá misturando muito bem, mas eu não quero fazer muita força, porque se eu faço muita força, parece que ele, não sei, plastifica ou algo do tipo, e aí você perde a possibilidade de colocar uma camada a mais. Então vamos com calma. Ó, estamos no meio do processo da pintura do rosto e o que eu digo é aquilo mesmo. Ele dá um aspecto de lápis de cor. Às vezes a gente pesquisa, gente que pinta de lápis de cor de maneira mais profissional e tudo mais, e aparecem umas texturas assim, tipo... É uma característica dos lápis de cores mais secos mesmo. E não necessariamente isso é ruim, não necessariamente isso fica feio, mas realmente não é o estilo que mais me agrada. E pelo valor também, assim, ele é muito semelhante a um valor de uma caixa de 24 ou de 35, 36 cores também, da própria Faber-Castell, que, como eu falei, é muito mais pigmentada e é muito mais uniforme no momento de pintura. Então, se fosse para você escolher entre um e outro, vai no da Faber, que também é uma linha escolar. Na verdade, aqui não está nem dizendo que é linha escolar, né? Mas estou dizendo aqui que é para crianças maiores de 3 anos, então pode-se entender que é uma linha escolar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que a Faber-Castell tem uma qualidade melhor, numa mesma linha, numa mesma faixa de preço, a não ser que você goste desse efeito aqui, mais texturizado, talvez. Eu acho que é esse o ponto. Fica uma pintura muito texturizada, que como não é um lápis de cor muito oleoso, ele não vai penetrar nas fibras do papel e grudar ali 100%, sabe? Mesmo fazendo mais de uma camada, vocês estão vendo? Ele não se cobre 100%. Mas olha, ruim não está ficando. Definitivamente, se você consegue fazer ali a brincadeira das camadas, não fica uma pintura ruim. Mas se você quiser fazer só uma camada de lápis e acabou, não vai dar nem um pouquinho certo, porque é aí que vai aparecer os brancos mesmo. Talvez se eu não tivesse feito as sombras de azul, eu até gostaria um pouquinho mais, porque geralmente a sombra de azul, ela mescla um pouquinho melhor depois com os outros lápis, e aí ela fica só aquele sombreado bonito, assim, poético e tudo mais, mas pelo menos não grita tanto. Eu tô gostando da pintura, eu não desgosto dela, mas talvez eu desgoste do processo, que já tá doendo demais já o pulso. Eu senti falta da mesma cor conseguir fazer mais de uma camada sobre ela mesma, sabe? Parece que não muda absolutamente nada quando você passa a mesma cor de novo, não escurece, não muda. Então, onde tem mais de uma camada, onde tem mais de uma cor, realmente ficou mais pigmentado. Pigmentado não ficou, mas sumiu um pouco do branquinho do fundo. Agora, aqui, ó, onde eu tô tentando passar a mesma, parece que ainda fica o branco. Analisando bem, muda um pouquinho. É questão de ter paciência e ficar ali passando camada em cima de camada, não passar muito forte, que quando passa muito forte a outra camada já não pega tão bem. E é isso. Em alguma hora a gente chega lá. Demora bastante, bem mais do que uma canetinha, bem mais do que um marcador. Mas materiais diferentes têm resultados diferentes e tem qualidade diferente, defeitos diferentes e tudo mais. Então eu vou tentar pelo menos ir pro cabelo agora. Eu tenho gostado muito de pintura em si,
sabe? Tipo, da pintura do desenho. Você meio que nem precisa do contorno. Claro que se você quiser contornar isso aqui, você fica à vontade, a arte é tua. No caso, não essa, né? A sua que você for fazer. Mas eu perdi um pouco o ânimo de contornar as coisas. Eu tenho umas canetas nanquim, eu mostrei no outro vídeo. Mas eu simplesmente não gosto do traço como fica. Eu gosto muito mais quando tá assim, sabe? Quando as sombras fazem os detalhes e tudo mais. Então aqui você sabe que tem o nariz por causa da sombra do nariz. E as cores, elas vão transformando o desenho. Mas qualquer dia desse a gente pode fazer alguma coisa fora da minha zona de conforto e eu posso fazer um desenho que tenha contorno. Porque eu não acho feio, tá? Não acho feio. Eu gosto de quem faz, tem algumas pessoas que eu sigo que tem no seu traço os contornos e tudo mais. Eu acho que fica lindo sim, mas não é o meu estilo. Não sei se é porque eu cresci vendo muitos quadros de pintores assim antigos, né? De renascentistas, impressionistas e românticos e tudo mais, e aquelas pinturas eram realmente pinturas, não tem nenhum traço... Ops, borrei o braço dela. Não tem nenhum traço de contorno ali, só tem as luzes e as sombras fazendo o desenho. Não sei se isso me fez gostar mais dessas figuras que não tem contorno, para trazer pro meu estilo no caso. Mas é aquilo, né? Vai de cada um. Ó, assim, tá doendo o pulso? Tá doendo o pulso, mas não é tanto como se a gente estivesse fazendo aquela força suprema para extrair todo o pigmento do lápis de uma vez. Por isso que eu falei ainda há pouco. Até peguei gosto por isso aqui. Dói um pouquinho sim, mas aí já é particularidade minha também. Tem gente que nem sente tanta dor assim. É que o meu, qualquer coisinha tá doendo. Mas assim, foi prazeroso. Não tá sendo uma lástima como eu achei que seria. Na verdade, tá sendo muito melhor do que eu achei que seria. Eu continuo indicando a Faber-Castell ao invés desse, eu acho que o pigmento é melhor, mas eu acho que esse aqui está servindo para esse propósito de deixar o lápis com a cara de lápis mesmo, sabe? E quanto mais afiadinho o lápis, menos força você acaba precisando fazer. Eu tô sentindo um pouquinho de falta de saturação, sim, no desenho, tipo, dele ficar um pouco mais vivo. E olha que eu não gosto de cores muito saturadas, eu gosto de cores mais pastéis, mais suaves, mas eu tô sentindo falta, assim, desses branquinhos todos aqui sumirem. Mas ainda assim, eu acho que é a proposta do lápis. Talvez esse lápis não tenha sido feito, assim, de propósito. Talvez, tipo, era pra ser só uma linha um pouco mais barata e acabou calhando assim. É porque, assim, em resumo, pra eu parar de falar da pigmentação, de tudo aqui, é aquilo que eu já falei algumas vezes com vocês. Você conhecendo um pouquinho de técnica, com um pouquinho de paciência, você consegue fazer um trabalho legal com qualquer material. Você consegue pegar terra no quintal, misturar com um pouquinho de água e cola e fazer uma tinta e fazer um trabalho legal com isso. Talvez não tão perfeito quanto você conseguiria fazer com um material melhor, mas você consegue fazer alguma coisa que fique bonito, que fique legal. Mas às vezes tem um pouco mais de dificuldade, como esse aqui é o caso, né? Você tem que ficar ali passando várias camadas da mesma cor para ele ficar um pouquinho mais forte. E às vezes você não vai chegar no resultado que você queria. Por mais que tenha ficado legal, não era o resultado que você estava realmente querendo fazer. Então, assim, pra mim não é um lápis que eu compraria de novo quando acabar. Eu vou acabar usando ele mais algumas vezes, porque eu tenho ele, eu vou acabar usando, né? A gente não compra as coisas pra jogar fora. Mas não compraria de novo. Mas, ao mesmo tempo, o tempo que for ficar comigo, eu vou conseguir aproveitar ele melhor do que eu conseguia há quase 10 anos atrás, pra fazer algumas coisas que fiquem legais, embora não seja o resultado final que eu gostaria. Ó, o fundo, devo confessar que não caprichei muito bem. Eu só não queria deixar ela totalmente no branco. Queria dar um destaquezinho assim por trás. E não gostei muito do resultado do fundo. Eu poderia ter feito uma coisa um pouquinho mais bem pensada. Acabei que eu só passei o lápis e como ele fica muito marcado e aparece muito branco e tudo mais, ficou esse negócio aí que vocês estão vendo. Mas falta assinar. Peraí. Eu poderia pegar a caneta branca para fazer alguns efeitinhos, talvez na boca, no olho, em alguns detalhes, só que como o teste, como o review é desse lápis, então eu decidi não colocar outros materiais para a gente ter um resultado 100% fiel ou justo, um resultado 100% justo do desenho. Tem uns farelinhos de lápis ainda. E ficou assim. Gente, eu me apaixonei. De verdade, sério, eu não acreditava que ia chegar nesse ponto. Minhas considerações eu dei todas durante o vídeo. E assim,
Se por acaso você tem interesse em fazer algo com esse efeito, aí sim eu recomendo para você isso aqui, porque um lápis mais oleoso você não vai conseguir essa textura mais dura, já que é um lápis duro que consegue essa textura dura. Então, por via do que talvez vocês possam querer fazer esse efeito aqui, aí eu vou deixar na descrição o link para vocês comprarem esse kit aqui. Agora, do contrário, eu vou deixar também o kit da Faber-Castell na descrição, porque é o que eu escolheria comprar caso eu soubesse disso aqui antes. Mas, no mais, eu realmente gostei. Querendo ou não, ficou semelhante a luz e sombra desse desenho aqui. Talvez eu deveria ter colocado um pouco mais de marrom escuro no cabelo para dar um contraste ou algo assim, porque aqui, ó, tá vendo que ela consegue fazer camadas colocando cores bem mais escuras em cima das cores claras. Por isso que salta um pouco mais e fica um pouco mais 3D. Mas uniforme mesmo, até a embalagem mostra que não tá 100% uniforme. Aí você olha aqui, você consegue ver os pigmentos de baixo. Não tá uniforme. Até que onde tá mais escuro não tá uniforme. Então, eu poderia sim dar alguns toques mais contraste, mas como é a primeira vez de eu reutilizando esses lápis e como é a primeira vez eu fazendo algumas sombras como essa azul e tudo mais, eu prefiro não mexer tanto mais do que isso, mas gostei. No geral, dá pra brincar, dá pra fazer um trabalho legal se você tiver um pouquinho de técnica, mas será frustrante se for um dos seus primeiros lápis de cor. Por isso que eu falei, só vou colocar o link aí na descrição se você quiser chegar nesse resultado aqui, meio opaco, não tão mesclado, tudo mais, porque querendo ou não, pode ser um estilo de desenho, olha, sabe? Pode ser um jeito de ser feito. Eu vejo pinturas de pessoas que trabalham com lápis de cor que se assemelham muito a esse traço, a esse risco. Não é o que eu mais gosto, mas pode ser, por acaso, o que você mais gosta, e aí você pode comprar. Se não, vou deixar os da Faber-Castell na descrição também. No mais, deixa sua curtida, um comentário aqui no canal, deixa sua inscrição também. Eu tô finalizando o vídeo sem aparecer, porque pra que eu vou aparecer 2 segundos, não é mesmo? Por isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!